agora e como O antigo primeiro-ministro português José Sócrates foi detido e está a ser escrutinado por alegada fraude, branqueamento de capitais, evasão fiscal e corrupção. Um tudo pode acontecer especial porque se justifica, obviamente, é a primeira vez que um primeiro-ministro, em vez de ser morto, é detido, Frederico Duarte Carvalho. Enfim, isto significa alguma coisa, ou como se dizia esta manhã com graça em alguns círculos, isto é Lisboa de ceroulas a ver o pátio das cantigas. Eu acho graça que se faça graça com uma situação que é extremamente séria. Mas eu também fiz a minha graça. E a minha graça hoje foi lembrar-me, no momento em que eu vejo as imagens do ex-primeiro-ministro José Sócrates dentro de um carro da Polícia Judiciária, lembrei-me de duas imagens, uma de há 40 anos, que é do momento em que o Chaimite Bula sai do Carmo com o primeiro-ministro, o chefe do Conselho, Marcelo Caetano, dentro do Chaimite e com o povo cá fora a gritar vitória, vitória, vitória. Ontem à noite só havia jornalistas à espera do ex-primeiro-ministro no aeroporto. Levantou-se muitas questões, porque é que os jornalistas estavam lá à espera dele, como é que foram informados. Eu respondo a toda a gente, olha, vão perguntar ao irmão daquele que quer ser o primeiro-ministro no partido do José Sócrates, por exemplo, e que foi ministro da administração interna dele também, do ministro da Justiça. E pronto, e portanto, nós não sabemos ainda exatamente do que é que o ex-primeiro-ministro está acusado. Sabemos isso sim, ainda antes sequer dele ser o primeiro-ministro, e tu, João Vasco Almeida, se calhar vais-nos lembrar, se quiseres nos lembrar, da investigação jornalística que fizeste, por exemplo, para a revista Focus. E aí passo-te a bola para ti. Sim, falarei disso depois de ouvirmos o Paulo Querido. E tu, Paulo Querido, que tens a dizer sobre a história do dia? É sobre a história do dia de ontem. Eu hoje não tive muito atento, porque felizmente tive que fazer durante a tarde toda, portanto, as notícias da tarde escaparam-me um pouco. Sei apenas, portanto, que José Sócrates pôde acompanhar as buscas que foram feitas em casa dele, mas pronto, isto são os detalhes, vamos àquilo que é substantivo. É evidente que a notícia, pronto, me apanhou de surpresa, acho que eu não esperava isto, há mais pessoas que não esperavam. Não faço nenhum tipo de julgamento, por exemplo, sobre o passado de José Sócrates, que continuo a considerar como um excelente primeiro-ministro, portanto não acho que isso esteja agora em causa. O que está em causa é aquilo que ele terá ou não terá feito. Para já há umas suspeitas, essas suspeitas são suficientes, portanto, para levar a esta situação da detenção. Tudo bem, vamos aguardar serenamente para ver o que é que sai daqui, porque eu não posso embarcar nesta altura numa situação de comentar dados que não existem e não me apetece entrar naquele ramo-ramo em relação ao assunto propriamente dito, porque temos muito pouca informação sobre o assunto. Não sabemos exatamente as acusações, não sabemos se Sócrates fica ou não preso, como é que fica a situação dele, se sai. Não sabemos nada ainda sobre isso, só sabemos que ele está neste momento detido, enfim, para prestar contas a um juiz. Pronto, agora, o que eu acho extremamente interessante é o cataclismo, portanto, que decorre desta detenção. E a primeira surpresa, portanto, eu ontem, isto, cataclismo e tal, isto, estou mesmo a ver a direita aqui toda a avançar os foguetes e tal, os socráticos, e tudo, não sei o quê. Não aconteceu nada disso. E eu fiquei surpreendido, surpreendi-me quase tanto quanto a detenção do José Sócrates. E achas que é por medo de lhes tocar a eles no futuro, ou é uma grande consciência coletiva e de bom senso? Não, acho que a sociedade portuguesa já se digladiou tanto em relação a José Sócrates. Quer dizer, as pessoas que o odeiam ou que passaram este tempo todo a invectivá-lo e a falar daquelas coisas todas, estão esgotadas e reagiram a esta coisa. Quer dizer, para eles isto é mais percebes? Quer dizer, tornou-se tão vulgar
este tipo de situações nos últimos tempos, não é? Desde que caiu, portanto, o dono disto tudo, e há aqui uma situação, portanto, várias pessoas supostamente graúdas que caem, e, portanto, Sócrates entra nessa linha, entra como é mais um deles. Portanto, não há uma particularização, não há aquela pessoalização que foi feita durante 5 ou 6 anos contra a figura de José Sócrates. Nesta altura, portanto, isso já está feito, não é? E, portanto, esse efeito não aconteceu. O que aconteceu foi até um efeito, pois, e agora, e está lá ele, mas aquilo, isso é tudo igual, e ele já está fora, daqui por uma semana já está fora. Portanto, é este tom de uma certa normalidade que acaba até certo ponto por, eu não diria beneficiar já Sócrates, não é isso, mas que acaba até certo ponto por, é a explicação que eu encontro para hoje, ontem à noite e hoje, durante o tempo que estive a seguir, ou que pude seguir o assunto, não ter visto aquilo que estava à espera, que era um tom triunfal à direita e um tom completamente deprimido à esquerda e as pessoas no meio, umas a dividirem-se, portanto, a dizerem, pois, já bem feita, e as outras mais lacrimejentes e mais... pronto, eu não vi nada disso, e, portanto, estou a tentar arranjar explicações e saí-me com esta. Eu tenho três coisas. Continua. Depois há a questão política, não é? Pronto, e há outra questão, para além da questão política, que poderemos, se calhar, abordar, portanto, noutra altura, e há outra questão. Quer dizer, o que eu acho que se vê, é visível agora, quer dizer, a olho nu, não é preciso ter uma lupa, não é preciso ser particularmente versado nestas coisas para perceber que algo mudou. Eu não sei exatamente o que é que mudou, portanto, não tenho informação suficiente, mas há um centro de poder que mudou. Não sei se é o dono disto tudo que foi substituído, ou se há 2 ou 3 candidatos a donos disto tudo, eu não sei nada sobre isso. O que é evidente é que há uma mudança no dono disto tudo. E o que é evidente também é que há uma coreografia, portanto, há aqui uma estratégia que foi montada, eu não sei por quem, nem em que altura, mas que está a ser cumprida como uma espécie de coreografia. E pronto, e depois entram as personagens, não é? Os atores, entram aqui, é o juiz aquele, é a repórter aquela, a construtora de narrativas, mais ou menos, não sei quem é. A repórter aquela é muito bom. Quando tu dizes a repórter aquela é muito bom. Há aqui uma série de figuras e de atores que vão entrando em cena, parece que foram coreografados previamente. Isto parece... Percebes? E eu acho que isso é visível e, portanto, eu hoje pus uma frase que se calhar para algumas pessoas terá sido enigmática no Facebook, que é: eu compreendo agora muito melhor o alcance e a profundidade de uma frase que se calhar não foi dita com alcance nem com profundidade alguma, que foi uma frase de Pedro Passos Coelho quando disse que se lixem as eleições. Portanto, na verdade, é mesmo isso, quer dizer, que se lixem. Há um plano, ele não precisava de se preocupar com as eleições, porque havia um plano que estava que estava a ser elaborado para tratar disso. E, portanto, esta coreografia toda é visível, quer dizer, isto está escarrapachado. Não é? Ora bem, então, deixa-me lá dizer 3 ou 4 coisinhas rápidas sobre isto. Primeiro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa é um cidadão português que foi detido para ser questionado por um juiz. Não é, à hora que gravamos, arguido em coisa nenhuma, em processo nenhum, e até trânsito em julgado devemos considerá-lo absolutamente inocente, indúbio para o réu, não há nada a dizer, e sobre o processo nada se pode dizer, porque de facto as informações que temos não são da Justiça, a não ser 2 comunicados da Procuradoria que nos dizem que há indícios de branqueamento de capitais, de fuga agravada ao fisco e de outra coisa qualquer, tráfico, não sei o quê, de influência. Bom, portanto, em relação ao processo, zero. Deixemos, de facto, a Justiça funcionar. Em relação ao comportamento da comunicação social e do Ministério Público, há, de facto, algo a dizer. Isto nós andamos há anos e anos e anos a prender figuras mediáticas com as câmaras da televisão atrás. E isto a mim faz-me confusão, porque coloca a Justiça num patamar elevado
em relação aos cidadãos normais. E isso é incorreto. Porque quer dizer que a justiça aparentemente tem o poder de manipular a comunicação social nos casos em que lhe interessa, levando a que os repórteres, que fazem bem em ir, eu não critico o repórter por ir, eu como repórter, se me dissessem vai ser preso o primeiro-ministro às 2 da tarde, pois eu estaria lá. Não é isso que eu não critico o repórter. Eu não percebo é como é que nós continuamos a deixar a justiça com este elevado patamar de promiscuidade escorrer como uma daquelas coisas onde se escorre o esparguete, todas as informações para as televisões e as rádios não, coitadas, e os jornais estarem lá. Parece que só o público é que não foi avisado, ou se foi avisado não quis ir. Terceiro ponto, a questão política. Pois isto está a cabo de António Costa, no imediato, embora ele tenha enviado um SMS hoje, isto no imediato dá a cabo de António Costa. Mas eu acho que isto é muito pior para Passos Coelho. E acho que é pior para Passos Coelho porque desaparece o fantasma. Agora que Sócrates está condenado na praça pública, bem ou mal saberemos em trânsito em julgado, se ele lá chegar, Passos Coelho deixa de ter o fantasma do passado, porque o fantasma do passado vai parar ao caixote do lixo político, para onde migram todos os políticos quando caem em desgraça e depois fazem as travessias do deserto que têm a fazer, se não lhes acontecer nada de mal, mas o Isaltino saiu e toda a gente achou que o Isaltino estava em grande forma. Portanto, Passos Coelho vai ter que lidar diretamente com António Costa. Se há ou não, como tu dizes e bem, uma mudança de patronos que muda a justiça, ou o sentido da justiça popular, mediática e política, não a justiça estrita em Portugal, parece-me também que há. Quarto ponto, muito rapidamente. Em 2004 fui autor de uma peça para a extinta revista Focus, onde narrava depois de uma investigação que demorou meses e com centenas e centenas de telefonemas e encontros, aquilo que era o perfil político público de José Sócrates e onde se encontravam algumas histórias que estão esclarecidas nesse texto sobre a possibilidade do que um jovem político é levado a fazer para conseguir suster uma carreira política dentro de um partido, no caso o PS. Esse texto foi escarnecido durante muitos anos. Temo que a comunicação social hoje não tenha uma percepção sobre a figura global de José Sócrates, não saiba distinguir o que é o trigo do joio e permita, como tu disseste, aliás, a que haja pessoas que venham dizer que Sócrates tem 20 milhões e não explicar de onde é que eles vêm, a não ser que amanhã a edição do Jornal Sol explique isso de forma tão clara que não nos deixem dúvidas. Isto é, há uma responsabilidade de 3 atores. Do próprio, que terá que esclarecer a justiça, e por essa via todos nós, dos jornalistas que devem apertar ainda mais a malha do seu trabalho, tratando-se de uma figura pública que teve responsabilidades, mas acima de tudo do Ministério Público, que eu julgo bem dirigido, mas que tem de acabar com estes espetáculos pobres, tristes, e que o fazem estar abaixo de qualquer suspeita, e não acima de qualquer suspeita, porque se suspeita apenas do Ministério Público no vazamento. Algum comentário, Paulo? Gostava de comentar um bocado a situação política. Sim, eu acho que essa é uma leitura que eu já li, que eu já vi hoje no Aspirina B, que é a leitura de que o fantasma desaparece, e isso é um dado, enfim, à partida positivo para o PS, ou antes, é um dado à partida negativo para a direita, porque deixa de ter o fantasma, como tu disseste. E eu acho que é prematuro dizer isso, mas talvez isso decorra desta bomba, isto é uma bomba H, não é? Desta bomba ter sido lançada cedo demais. Das duas, uma, ou foi lançada cedo demais porque escapou, mas eu não acredito nisso, eu não acho isso. Acho que a coreografia está a ser seguida ao milímetro e, portanto, o que temos, eles fizeram a opção, isto é o que a mim me parece, não é? Fizeram a opção de tentar travar o caminho de António Costa e do PS, logo, portanto, provocar-lhe, infligir-lhe um dano
enfim, que se calcula pesado, ou procurar que fosse um dano o mais pesado possível, logo no início da caminhada. E o início da caminhada era hoje. Portanto, o início simbólico e da caminhada era hoje. E, portanto, tentar infligir esse dano, tendo, evidentemente, depois mais uns obuses e mais umas armas para lançar lá mais para a frente. Mas, portanto, uma bomba deste calibre, eu não acredito que haja mais, não é? A menos que haja agora aqui uma sucessão de figuras de regime a cair, eu não estou Aliás, mas devo dizer-te que é isso que o jornal Sol e a repórter Felícia Cabrita e algumas pontas soltas das histórias que se vão lendo, principalmente num bom trabalho, julgo eu, do Diário Económico ao longo deste sábado, indicia é que, ainda que José Sócrates não venha a ser acusado de nada, o caso em apreço envolve uma coreografia, como tu lhe chamas, de algumas figuras relativamente importantes e diz-se em Lisboa, por exemplo, que talvez um antigo ministro das Obras Públicas possa estar muito próximo da história, dizem os jornais de hoje. Pois, isso eu não estou a par, não tenho tanta informação assim, mas pronto, fiz apenas essa leitura, que é um bocado simples nesta altura, que é achar que o que aconteceu, portanto, de eles lançarem esta bomba atómica tão cedo, tão aparentemente tão cedo, foi tentarem provocar um dano que marcasse logo, portanto, que fizesse com que o arranque do Partido Socialista e das hostes socialistas, ou das hostes da alternativa, melhor dizendo, das hostes contrárias àquilo que está agora no poder, portanto, provocar-lhe o maior dano possível no primeiro passo, no arranque. Acho que foi isso que foi tentado. O que dá um bocado também a ideia de, se quisermos, dá um bocado uma ideia de desespero. Eu não acho que eles, quer dizer, eles não quiseram correr, seria o teu risco, não é? Porque, quer dizer, tu não sabes qual é que era o efeito disto mais tarde. Não sabes. Talvez podia ser tão mal mais tarde como agora, porque se Sócrates não for constituído, mas repara, fica com um poder de argumentação político perante a sociedade portuguesa muito superior ao que tinha anteontem. Pois, mas lá está, isso são os riscos que se correm, não é? Mas aqui a questão é, se fosse, portanto, lançada mais à frente, podia não ter um efeito de travão suficientemente forte sobre uma bola que já estava em movimento, sobre uma bola de neve que já estava em movimento e que já podia ter atingido uma dimensão muito grande e que fosse já imparável. E nesta altura eles acreditam que têm a capacidade de travar a bola de neve no início do percurso. Portanto, eu penso que a decisão de lançar a bomba agora, se é que houve uma decisão, estou aqui a falar, quer dizer, eu acho que há uma coreografia, acho que ela é evidente, não é? Agora, é uma questão de sensibilidade, é uma questão de, se quisermos, de alguma experiência também, mas é sobretudo uma questão de sensibilidade. Eu não tenho fontes de informação nem dados que permitam, portanto, sustentar isto. Isto é um feeling. Aquilo que eu estou aqui a dizer é um cenário que é um perfeito feeling. Eu assumo. A mim parece-me evidente, quer dizer, eu estou a ver um filme, não é? Agora, não tenho a certeza que as outras pessoas estejam a ver o mesmo filme e este filme que eu acabei de descrever é, para todos os efeitos, uma ficção na medida em que eu não tenho nem dados nem fontes para sustentar. E é para ver esse filme e o filme dos próximos dias que o Tudo Pode Acontecer regressa na segunda-feira com postinho e esperemos, a não ser que este domingo, obviamente, outro primeiro-ministro ou antigo primeiro-ministro tenha uma surpresa em qualquer aeroporto de Portugal, aeroportos onde se pagam taxas agora mais €1, segundo António Costa. Um abraço. Um abraço.